Graça e paz para todos. Meus amados e ouvintes da Palavra de Deus, vamos meditar nesta tarde na Palavra do Senhor, um texto muito maravilhoso que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a poderosa Palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Meus amados, eu li aqui um texto da Palavra do Senhor que fala a respeito deste homem de Deus chamado Moisés. Nós sabemos, meus queridos, que Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. E a história de Moisés começa na época da matança dos inocentes, quando o rei do Egito, Faraó, ele mandou matar todos os recém-nascidos do sexo masculino, que tinha abaixo de 2 anos. E a mãe de Moisés, chamada Joquebede, para salvar sua vida, colocou ali, naquele cesto, o menino Moisés, e vetou aquele cesto com betume e colocou o menino Moisés dentro daquele cesto no rio Nilo, porque ela temia que Moisés morresse. E lá na frente, meus queridos, a Bíblia vai dizer que quando a filha de Faraó estava se banhando ali no rio Nilo, ela viu ali aquele cesto, mandou que as suas servas pegassem ali aquela criança. E o menino Moisés, meus queridos, ele foi criado pela filha de Faraó ali no Egito por muito tempo. E Moisés, ele vai crescendo ali no Egito. Moisés se tornou-se príncipe ali no Egito, foi instruído no conhecimento e na sabedoria dos egípcios. Moisés, ele tinha um conhecimento da matemática, da ciência, da astrologia, da filosofia. Moisés era um homem muito sábio, mas Moisés, ele não esqueceu das suas origens, ele não esqueceu do povo hebreu. Moisés estava muito bem, estava ali no conforto, ali naquele palácio. Ele não precisava nem sair mais dali, ele tinha tudo que ele quisesse ali no palácio, porque ele vivia muito bem, mas não, ele não esqueceu das suas origens. Ele não esqueceu, aleluia, do seu povo. E nós sabemos que muitas coisas, meus amados, aconteceu ali na vida de Moisés. Moisés, que era o homem mais manso da terra. A Bíblia vai dizer que quando Moisés estava passando num determinado lugar, ele viu ali um egípcio contendendo com um hebreu, e ele entrou no meio, e Moisés, que era o homem mais manso da terra, ele mata ali um egípcio. E mais na frente houve outra ocasião, tinha ali mais 2 homens ali, um contendendo contra o outro, e Moisés tentou entrar no meio, e um deles disse: olha, tu matasse um egípcio e agora está querendo nos matar, quem te pôs como juiz entre mim e este que está aqui? Amém? Então a Bíblia vai dizer que Moisés temeu, ficou com muito medo, porque aquilo que Moisés tinha feito tinha, meus queridos, sido descoberto. E Moisés agora foge para as terras de Midian. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que aqui começa a história de Moisés mudar. Aqui começa a falar a respeito do chamado de Moisés e a missão pelo qual Deus tinha para com ele. Todos nós sabemos que Deus, ele sabe a quem ele escolhe. Se Deus escolheu Moisés no meio de milhares e milhares de pessoas para que Moisés fosse um libertador,
do povo de Israel, é porque Deus, ele tem um propósito na vida de Moisés. E ele tem um propósito contigo também, meu irmão. Não adianta você se esconder do chamado de Deus, porque onde você estiver, Deus te encontra. E a Bíblia vai dizer que Moisés, quando foge ali para a terra de Midian, Moisés se casa ali com a filha de Jetro, amém? E mais na frente Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Quando o anjo do Senhor, ele aparece no meio de uma chama de fogo, ali no meio da sarça, e Moisés olha para a sarça, viu que a sarça ardia no meio do fogo, e o fogo não se consumia. E Moisés temeu olhar ali para Deus, porque Moisés começou a se virar para não ver ali todo aquele acontecimento, e Deus bradou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Aí Moisés disse: eis-me aqui, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés. Tem outras traduções que dizem: tira as alpancas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, é lugar santo. Olha só, meus queridos, que coisa maravilhosa. Deus falando ali para Moisés face a face. Esse é o Deus que eu e você serve. É o Deus que fala comigo e fala contigo. Às vezes a pessoa diz: o Deus que falava antigamente com os patriarcas, os profetas, ele não fala mais com nós como fala com a gente como falava antigamente, mas ele continua falando. Ele continua falando através do seu Espírito Santo. Ele continua falando quando você está no seu quarto orando. Ele continua orando quando você está na igreja adorando a Ele. Ele continua falando no meio dos louvores. Ele continua falando aleluias no meio da sua palavra, através da sua poderosa palavra de Deus, que salva, que restaura, que cura, que liberta. Então, meus queridos, Deus, ele continua falando comigo e contigo. Basta a gente estar o quê? Com Moisés, na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus começa um diálogo e diz: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés ali encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E o Senhor começou a dizer: mas eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra em uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Olha aí Deus falando para Moisés, que iria usar Moisés para que Moisés fosse ali diante daquele rei chamado Faraó. A primeira revelação, meus amados, que eu quero falar para você aqui dentro desta palavra, que nem todo mundo que está na presença de Deus vê o sobrenatural de Deus. Não é todo mundo, não. Às vezes a pessoa está há 50 anos no Evangelho, às vezes morre e não consegue ver o sobrenatural de Deus, não consegue ver nada, não consegue ver as maravilhas de Deus, aquilo que Deus faz, não consegue ver, meus queridos, Deus falando da maneira que Deus falou com Moisés. Amém? A gente sabe, meus amados, que Deus, ele tem várias formas de trabalhar. Ele trabalha na vida da minha pessoa de uma maneira, mas ele trabalha na forma de você de outra maneira. Ele trabalha na forma do seu irmão também de outra maneira. Então Deus tem várias formas dele trabalhar. Amém? Deus trabalha através de visões, porque tem crente que consegue ter visões espirituais, mas outro não consegue. Tem crente, meus amados, que consegue ver, aleluias, até aquilo que muitas vezes os nossos olhos carnais não conseguem ver. Tem pessoas que conseguem ver o sobrenatural de Deus, conseguem ver as maravilhas do Senhor, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. A Bíblia vai dizer que Estevão também viu, ele viu o céu aberto. Amém?
A Bíblia vai dizer também que João, quando estava ali na ilha de Pátimo, ele viu também ali a cidade santa de Jerusalém. Ele viu também, aleluias, muitas coisas ali naquela ilha. Ele teve muitas revelações. Deus revelou muitas coisas para ele. Deus tem, meus amados, as suas formas, as suas maneiras de trabalhar. E Moisés, meus amados, Moisés ele foi um privilegiado. Moisés ele foi honrado pelo Senhor. Moisés ele viu ali a sarça que ardia no meio do fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Sales, eu posso ver alguém sendo abençoado por Deus antes dessa pessoa ser abençoado? Eu posso ver Deus curando alguém antes de alguém ser curado? Sim, meus queridos. Se você está na presença de Deus, como Moisés aqui estava, da mesma forma que Moisés viu aquela sarça ardendo no meio do fogo e o fogo não se consumia, Deus pode fazer com que você veja coisas que ainda vai acontecer lá na frente. Você pode ver alguém sendo abençoado, você pode ver alguém sendo curado. Amém? Agora eu quero dizer algo para você. Te prepara que tu vai ser chamado também para uma grande missão, assim como Deus, ele chamou Moisés. Você tem que estar preparado para receber, meus amados, as coisas de Deus, para receber as revelações de Deus. Porque se você não tiver preparado espiritualmente, você não vai conseguir ver nada. Você não vai ter revelação, você não vai ter Deus aparecendo para você por meio de uma teofania, como ele apareceu para Moisés. Você tem que estar preparado. Você tem que estar o quê? Na brecha. O seu coração tem que estar pronto para receber o Senhor. Amém? Porque ninguém, meus queridos, faz a obra de Deus de todo jeito, não. Você tem que ser um adorador. Você tem que estar com sua vida espiritual em dia. Você tem que estar na brecha. Você tem que estar da maneira que Deus ele quer, não da maneira que você quer. Porque às vezes a gente quer estar na presença de Deus de todo jeito, sem orar, sem se consagrar, sem buscar Deus. Amém? Quer servir a Deus do seu próprio jeito, do seu próprio eu, quer fazer aquilo que o seu próprio eu quer. Não, meus queridos, nós temos que servir a Deus na beleza da sua santidade, para que a gente possa ter as revelações de Deus na nossa vida. Então te prepara, te consagra para a grande missão que Deus tem para a tua vida. Se você está andando na presença de Deus, se você está no barco, se você tem que estar no barco com Jesus. Você não pode estar fora do barco. Se você está no barco, com certeza, aí Deus vai te chamar para uma grande missão. Amém? Agora, se você estiver fora do barco, amém? Se você estiver como uma folha seca, que cai no chão, que não tem paradeiro, aí fica difícil Deus te usar, meus amados. E a Bíblia vai dizer aqui, olha, que Deus chamou Moisés. Moisés foi lá para o Egito, voltou, junto ali com seu irmão Arão. E ali Moisés, com muita autoridade, amém? Enfrentou ali Faraó, porque não é fácil não enfrentar Faraó não. E Faraó ali, meus queridos, com o coração duro, nós conhecemos muito bem essa história, não queria de jeito nenhum que o povo saísse, e Deus endureceu o coração de Faraó. Deus mandou aquelas 10 pragas, amém? Aí quando Faraó viu que a mão de Deus estava pesando sobre ele, porque Deus matou o primogênito, que foi o filho dele, com uma daquelas pragas, então ele liberou o povo, amém? E Moisés saiu com aquele povo. Moisés foi ali para aquele deserto. Moisés passou por muitas coisas.
Nós sabemos que Faraó ainda foi atrás do povo de Deus, mas quando chegou ali naquele mar vermelho, Deus mandou que Moisés tocasse naquele mar, e aqueles cavaleiros de Faraó, todos aqueles que estavam ali atrás de Moisés, morreram no mar. O povo passou a pés enxutos. Moisés passou ali com aquele povo no deserto. Foram muita prova, muita peleja. Amém? Deus não deixou de ser com Moisés. Deus não deixou de ser na vida do povo. Amém? E Moisés ali, meus queridos, ele cumpriu a sua missão. Amém? Moisés, ele cumpriu com o seu chamado. Foi difícil? Foi. Moisés foi provado? Foi. O povo foi um povo de dura serviço? Foi. O povo contendeu com Moisés? Contendeu. Mas Moisés não abriu mão da sua chamada. Moisés foi firme. Moisés continuou. Amém? A sua missão ali. E nesta tarde eu quero te dizer que a mesma missão que Deus colocou para Moisés, Deus também vai colocar na tua vida. Amém? Você não está na presença de Deus, não é por acaso não. Se Deus te escolheu, é porque você vai ser um Moisés da vida. Você vai ser um Moisés para essa geração. Você vai ser um Moisés que vai pregar a palavra para o povo, que vai conduzir o povo para Canaã celestial. Amém? Então, meus amados, eu não vou me adiantar nesta mensagem. Eu vou ficar por aqui. Amém? E que você possa meditar em tudo que eu falei neste capítulo 3, que tem muita coisa para você aprender. Que Deus continue te abençoando.